Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10.7. Instruções dos Espíritos. A indulgência. Indulgência ainda. A indulgência não é apenas caridade para com os outros. Erige-se igualmente como sendo o processo de nos imunizarmos contra o impacto de vibrações destrutivas. Por isto mesmo, o tato deve estar conosco, a feição de porta-verdade, a fim de que os nossos pensamentos não venham a ferir os outros, tornando de outros para nós de maneira a ferir-nos. Assim nos expressamos porque a ideia em si é fonte de força em que a palavra se articula. Aprendamos, ainda e sempre, a empregar a indulgência construtivamente, em se tratando das pessoas. Quando esse companheiro ou aquela companheira se mostrarem autoritários, de modo excessivo, mentalizemo-los por irmãos responsáveis e confiantes. Surgindo os que se nos afigurem vagarosos, na execução das tarefas que lhes caiba, imaginemo-los por meticulosos e tímidos, nunca por preguiçosos ou lerdos. Se aparecem por figurinos de avareza e se chamados a exprimir-nos, quanto a eles, interpretemo-los por amigos da poupança e não da sovinice. Quando se revelarem portadores de opiniões demasiado francas, aceitemo-los por amigos sinceros mas não imprudentes. Em se evidenciando facilmente irritáveis, vejamo-los por temperamentos emotivos e não por pessoas aborrecidas ou intolerantes. E quando se nos destaquem aos olhos por irmãos indecisos ou amorfos, saibamos classificá-los por amigos cautelosos e moderados. Indubitavelmente os pensamentos e as palavras, na expressão simbólica, são cores e tintas com que nos será lícito expressar a própria conceituação de acontecimentos determinados. No entanto, em se tratando de criaturas sensíveis quanto nós, sejamos observadores das ocorrências e irmãos das pessoas, a fim de auxiliá-las para que igualmente nos auxiliem. Busquemos sentir e pensar, agir e realizar no bem e saberemos sempre sacar do coração e do cérebro a boa palavra capaz de compreender e de amparar, orientar e servir. Emmanuel. Primeira comunicação. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que bem poucos dele fazem uso. A indulgência não vê as faltas alheias, ou se as vê, evita comentá-las e divulgá-las. Pelo contrário, evita que se propaguem, e se a maldade os descobre, tem sempre uma desculpa para amenizá-las, ou melhor, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, parecendo querer atenuar a falta, fazem-na sobressair com pérfida astúcia. A indulgência nunca se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com a cautela necessária para os atenuar o máximo possível. Não faz observações chocantes, não traz reprovações nos lábios, mas somente conselhos, normalmente velados. Quando criticais, que dedução deveis tirar de vossas palavras? Há de que vós, que censurais, não praticastes o que reprovais, e que valeis mais do que o culpado? Ah, homens! Quando julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e atos sem vos preocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos somente para vós mesmos? Sede, pois, severos convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e, consequentemente, desculpa muitas vezes as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações, e vós, que chamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desencoraja, afasta e irrita. Comentários. A doutrina espírita nos convida sempre à reflexão pessoal, olhar para dentro de si de maneira imparcial, portanto justa, e para isso se faz necessário o uso da indulgência, que não é a conivência com o erro, não é partilhar do erro do outro, ou ser indiferente com as infelicidades do mundo. A indulgência corrige e educa, mas não por palavras afiadas e julgamentos hipócritas. A indulgência educa e corrige através do exemplo. Foi o que Jesus nos mostrou. Tudo o que ensinou, demonstrou com atos. Assim deve ser nosso comportamento em sociedade, assim são os benfeitores que nos guiam sob a tutela de Jesus. Fazemos más escolhas diariamente e mesmo assim,
esses nobres espíritos nos acompanham e nos guiam, sempre firmes, caridosos e indulgentes, assim devemos também agir para com nosso próximo. Quando paramos de olhar as fraquezas morais do outro, passamos a refletir em nossas faltas, em nosso egoísmo, e isso nos leva à mudança psicológica, moral e filosófica. Para ser caridoso, se faz necessário não julgar quem recebe. Para ser virtuoso, se faz necessário mudar tendências infelizes e para isso, devemos ser severos para conosco e indulgentes para com os outros. Na luz da indulgência. E se ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Jesus, Mateus 5,40. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Capítulo 17. Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos, quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz, entretanto, não te des a isso, exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior, todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas para ele o retorno à tranquilidade, no entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas, no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros, através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom, sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio, a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faze o bem, contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Emmanuel. Segunda comunicação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Julgueis com severidade somente as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer em pensamento e, principalmente, pelas vossas ações, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, a letra sozinha não é admirável, e sim o ensinamento que ela carrega. Que solicitais ao Senhor ao lhe pedir perdão? Apenas o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento que em nada resultaria, pois, se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões,
pedis o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes num caminho novo, caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é, muitas vezes, transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão. Fazei por eles o que pedi ao vosso Pai Celestial que faça por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai-a, pelo exemplo, essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega, sem cessar, depois que se fez visível somente aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre as suas pegadas e elas vos conduzirão ao lugar de refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, ao final estará a glorificação. Comentários. A todo instante, podemos observar a lei do progresso e de amor. Deus nunca permite que um de seus filhos permaneça sozinho e sem amparo. O mais fraco é sempre amparado pelo mais forte, isto é, o mais fraco de virtudes, é sempre amparado pelo mais forte no amor, que ensina através do exemplo, da indulgência. Jesus também ensinou: ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 e 40. Portanto, sendo o maior mandamento amar a Deus de todo o nosso coração, como poderemos amar a Deus e odiarmos um de seus filhos? Amar a Deus é cumprir com as leis de amor, é praticar o perdão, é seguir no rumo do progresso, deixando o egoísmo para trás. E por isso, o segundo mandamento é amar ao próximo com a si mesmo. Jesus deve sempre ser o modelo de nossas ações. E o Mestre amado e querido, nos trouxe o exemplo sublime da indulgência quando aparece a Saulo de Tarso, que em caminho para Damasco buscava assassinar os cristãos, mas o Cristo age com indulgência, orienta um de seus servos, Ananias, a amparar Saulo, que no momento era ignorante perante as leis de amor do Criador. Mas se transforma, tal qual a borboleta que sai do casulo, graças à indulgência sublime. Assim devemos ser, agir com indulgência, modificando nossas más tendências, para que nosso exemplo de perdão e amor ensine aqueles ao nosso redor. Assim estaremos buscando progresso, e levando conosco aqueles que amamos e também se dispõem à mudança, a uma vida com Jesus. Pensemos nisso. Exaltemos a indulgência não apenas qual lâmpada que deve brilhar nos vizinhos, mas, acima de tudo, por luz viva que nos cabe trazer no coração, de maneira a clarear o próprio caminho. Pensemos nisso, observando as dificuldades do próximo, como se as dificuldades do próximo, em verdade, nos pertencessem. Viste o companheiro embriagado, na via pública, e, instado a prestar-lhe breve momento de apoio, desapareceste na esquina, desistindo conscientemente de auxiliá-lo. Reflete, porém, nos suplícios da esposa digna que o suporta, incessantemente, dentro de casa. Percebeste as manifestações desagradáveis da irmã e refletida e lhe atiraste em rosto reprovações e críticas, através de advertências amargas. Recorda, no entanto, a luta do homem correto que a sustenta no lar, por mãe dos próprios filhos. Registraste a presença do irmão obsidiado e fugiste a Sorrelfa, temendo a obrigação de socorrê-lo, no espaço de algumas horas. Medita, contudo, nos sacrifícios do coração materno que o carrega sem pausa. Ouviste as lamentações do enfermo, a censurar-lhe gemidos e descontroles. Imagina, entretanto, como te comportarias se a doença que o verga te invadisse a esfera da própria carne. Assinalaste as inibições do amigo que conversa de maneira infantilizada e abandonaste, intempestivamente, a palestra, negando-lhe mais alguns minutos de atenção cordial. Pensa, todavia, quão longo e doloroso te seria o sofrimento, se guardasses no cérebro semelhantes entraves. Ninguém pode viver sem a indulgência dos outros, mas, para exercer com sinceridade a indulgência para com os outros, é necessário saibamos colocar-nos no lugar deles. Emmanuel. Terceira comunicação. Do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux.
Caros amigos, sede severos convosco mesmos e indulgentes com a fraqueza dos outros, essa é também uma forma de praticar a caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que aliviar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, então, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos para convosco? Quando deixareis de observar, no olho de vosso irmão, o argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, suficientemente orgulhoso para se acreditar superior, em virtudes e em méritos, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o castigará, no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver apenas superficialmente os defeitos alheios, para procurar valorizar o que nele há de bom e virtuoso, pois se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre há oculto o germe de alguns bons sentimentos, centelhas vivas da essência espiritual espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e que colocam em prática os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é claro, e ao longo da estrada podem ler estas palavras, que lhes indicam o meio de se chegar ao objetivo: caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo e para consigo mesmo. Em suma, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, pois o amor a Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amá-lo sem praticar a caridade, da qual o Pai faz uma lei para todas as suas criaturas. Comentários finais. Revista Espírita de 1863, abril. Comunicação de François-Nicolas Madeleine. Parcialmente copiada. Sede severos convosco e indulgentes com os vossos irmãos. Um espirituoso corcunda da antiguidade dizia que os homens de seu tempo carregavam um duplo alforge, em cujo compartimento traseiro estavam os próprios defeitos e imperfeições, enquanto o dianteiro recebia todos os defeitos alheios. É o que lembraria mais tarde o Evangelho, na alegoria da palha e da trave no olho. Ó Deus! Ó meus filhos! Como seria bom se os sacos do alforge mudassem de lugar. Cabe aos espíritas sinceros operar esta modificação, levando à frente o saco que contém suas próprias imperfeições, a fim de que, olhando-as continuamente, consigam corrigir-se, e pôr de lado o que contém os defeitos alheios, de modo a não lhes ligar nem ciúme nem malícia. Como será digno da doutrina que confessais e que deve regenerar a humanidade ver seus adeptos sinceros e convictos agirem com essa caridade que proclamam e lhes ordena não mais verem a palha que incomoda o olho de seu irmão, mas, ao contrário, ocupar-se com ardor em se desembaraçar da trave que o cega. Meus filhos, essa trave é formada pela reunião de vossas tendências egoístas, das vossas más inclinações e de vossas faltas acumuladas pelas quais tendes, até o presente, como todos os homens, professado uma tolerância paternal muito maior, enquanto que, na maior parte do tempo, só tivestes intolerância e severidade para com as fraquezas do próximo. Eu gostaria de vê-los de tal modo libertos dessa enfermidade moral do resto dos homens, ó meus caros espíritas, que vos exorto com todas as minhas forças a entrardes no caminho que vos indico. Bem sei que muitas de vossas tendências pecaminosas já se modificaram no sentido da verdade, mas ainda vejo tanta tibieza e tanta indecisão em vós para o bem absoluto, que a distância que vos separa do rebanho dos pecadores endurecidos e dos materialistas não é tão grande que a torrente não possa vos arrastar ainda. Resta-vos uma rude etapa a percorrer para atingirdes a altura da santa e consoladora doutrina que os espíritos meus irmãos já vos revelam há vários anos. Na vida militante, graças sejam dadas ao Senhor, da qual acabo de sair, vi tantas mentiras se afirmarem como verdades, tantos vícios alardeados como virtudes, que sou feliz por haver deixado um meio, onde quase sempre a hipocrisia encobria com seu manto as tristezas e as misérias morais que me cercavam. E não posso senão vos felicitar por ver que vossas fileiras não se abrem facilmente para os sectários dessa hipocrisia mentirosa. Meus amigos, jamais vos deixeis apanhar por palavras douradas. Vede e sondai os atos antes de abrir vossas fileiras aos que solicitam esta distinção, pois muitos falsos irmãos procurarão misturar-se convosco, a fim de levar a perturbação e, sorrateiramente, semear a divisão.
Ordena minha consciência que vos esclareça, e o faço com toda a sinceridade de meu coração, sem me preocupar com ninguém. Estais advertidos, doravante agi como convém. Mas para terminar como comecei, peço-vos uma graça, meus caros filhos, que vos ocupeis seriamente convosco, expulsando do coração todos os germes impuros que a ele ainda possam estar presos, que vos reformeis pouco a pouco, mas sem descanso, segundo a sã moral espírita, de enfim, que sejais tão severos para convosco quanto deveis ser indulgentes para com as fraquezas dos vossos irmãos. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 10 item 7. Encontro de Paz, autores diversos, capítulo 21. Livro da Esperança, Emanuel, capítulo 27. Mateus 22, 34-40. Hoje, Emanuel, capítulo 9. Revista Espírita, ano 6º, abril de 1863, Dissertações Espíritas. Allan Kardec.